Meu irmão me desconvidou de seu casamento após descobrir que eu era gay e minha família está do lado dele. Eu, homem de 27 anos, sou gay. Me assumi aos 16 anos e meus pais me disseram que sempre me amariam, mas que eu não deveria mencionar isso para meu irmão mais velho, que vou chamar de Rick, na época com 19 anos, agora com 30. Quando fiquei confuso e perguntei o porquê, eles disseram que o Rick havia expressado opiniões horríveis sobre pessoas gays. Eu limitei minha comunicação com Rick até me mudar aos 18, o que não foi um grande problema porque nunca fomos muito próximos. Fui para a universidade, consegui um bom emprego e um namorado incrível, na minha cidade natal. Eu e meu namorado Ângelo vivemos uma vida tranquila. Tranquila até alguns dias atrás, quando recebi uma ligação do meu irmão. Fiquei preocupado porque nunca havíamos trocado mensagens, só tínhamos os números um do outro para emergências. Atendi porque talvez algo de grave estivesse acontecendo. Ele começou a ligação com um "Oi, mano", e eu soube que algo estava errado. Ele me disse que ia se casar com sua noiva Jennifer, de 24 anos, no próximo ano. Eu nem sabia que ele tinha uma namorada. Eu disse que legal, Rick. E fiz algumas perguntas chatas sobre o casamento, que ele respondeu de forma relutante. Ele então me disse que os convites seriam enviados nas próximas semanas e que eu poderia levar um acompanhante. Aqui foi onde eu cometi o erro que iniciou essa bagunça. Sem pensar, como um idiota, eu disse, legal, vou levar meu namorado. Grande erro. Rick imediatamente começou a gritar insultos ao telefone, dizendo que não queria um gay no casamento dele. Eu não disse nada e simplesmente desliguei. Fiquei chocado de ouvir essas palavras da boca do meu próprio irmão, mesmo sabendo como ele pensava sobre pessoas como eu. Falei com o Ângelo, e ele me confortou, pedindo comida do meu restaurante favorito e assistindo filmes comigo, o que foi maravilhoso. Fomos dormir depois e eu me senti bem no dia seguinte. Enviei uma mensagem para os meus pais dizendo que o Rick me convidou e desconvidou para o casamento praticamente na mesma frase, e segui meu caminho para o trabalho, sem saber da tempestade que me aguardava quando eu saísse. Quando liguei o meu telefone novamente depois do meu turno, ele estava explodindo de mensagens e ligações dos meus pais e parentes me perguntando o que tinha acontecido. Liguei de volta para os meus pais quando cheguei em casa e dei o resumo do que aconteceu, e disse que honestamente não me importava, porque o Rick nem ia ao meu casamento de qualquer forma. Meus pais imediatamente me repreenderam por minha óbvia falta de interesse e desconsideração pela vida do meu irmão e me disseram que eu deveria pedir desculpas a ele por ter trazido minha vida pessoal para o casamento dele. O quê? Basicamente disse para os meus pais se ferrarem e fui bombardeado com mensagens de parentes pedindo para eu pedir desculpas ao meu irmão e ter meu convite restaurado, e para pedir desculpas aos meus pais por desrespeitá-los, mas eu realmente não quero fazer isso. O Ângelo está me dizendo que eu não fiz nada de errado, mas isso ainda está me incomodando. Eu estou errado aqui? A atualização, 2 dias depois. Vocês realmente abriram meus olhos para muitas questões da minha família. Um grande agradecimento a todas as pessoas que elogiaram o Ângelo. Mostrei este post para ele ontem à noite e ele agradece a todos. Tenho mostrado muito amor a ele porque ele realmente é um anjo. E para as pessoas que estão chamando isso de falso, história de IA, clichê e afins, lamento dizer isso para vocês, mas essa é apenas a minha vida. Soa clichê porque esse é o tipo de coisa que acontece com muitas pessoas da comunidade. Apenas sigam em frente se quiserem dizer isso, porque honestamente estão apenas perdendo o tempo de vocês. Uma das 2 coisas que também gostaria de abordar é a questão de algumas pessoas me questionando sobre pensar que eu poderia ser o errado nessa situação, e tudo o que posso dizer é que, quando um monte de pessoas te diz que você está errado pelo que fez, é difícil não acreditar nelas nem que seja um pouquinho, não importa quão absurdo isso seja. Segunda coisa, para as pessoas que estão se perguntando como ninguém da família sabia que eu era gay, eu realmente nunca fui próximo da minha família extensa, pois eles moram em províncias diferentes, e minha família imediata nunca viajou. Nós realmente só trocamos mensagens de aniversário e feriados, e temos conversas rápidas sempre que essas mensagens são enviadas, e eu simplesmente nunca senti a necessidade de me assumir para eles. Enfim, sobre a atualização. Decidi que não queria deixar isso para lá por mais tempo. Tirei um dia de folga do trabalho e adicionei meus pais, o Rick e toda a família que me enviou mensagens em um grupo no WhatsApp, com base em um conselho que vi aqui. Eu expliquei tudo o que aconteceu para eles, caso eles tivessem ouvido uma versão diferente dos meus pais e do irmão. Eu disse a eles que iria cortar contato com meus pais e o Rick, independente do que acontecesse, e que, se eles não pedissem desculpas e não se dessem conta do que fizeram de errado, eu os cortaria também. Desliguei meu celular e passei o resto do dia sem ele. Quando liguei o celular de novo, estava cheio de mensagens deles. Meus pais estavam indignados, e o Rick não disse nada. Alguns membros da minha família se desculparam e me disseram que meus pais disseram a eles que eu fui cruel com o Rick sobre algumas escolhas do casamento dele, o que fez com que eu fosse desconvidado. Ainda estou tentando entender como isso é estúpido. Sério, acho que meus pais podem ser neandertais.
De qualquer forma, a história verdadeira deixou outras pessoas ainda mais irritadas e mais insistentes de que eu deveria pedir desculpas, e elas foram prontamente bloqueadas. Não respondi a nenhuma mensagem ou ligação dos meus pais e os bloqueei. Sinto como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Não estou preocupado com a possibilidade de meus pais aparecerem no nosso apartamento, pois eles se mudaram da minha cidade no ano passado. Eu e o Ângelo estamos planejando uma linda viagem para a França para visitar a família dele durante o casamento, que estou muito ansioso para fazer. Ouvi apenas coisas boas sobre eles. Esta provavelmente será a minha única atualização sobre esse post, e agradeço a todos pelo apoio. Propus abrir o casamento, mas estou muito arrependida. Então, eu tenho 37 anos e ele 40, nos conhecemos na faculdade. Sempre estivemos na mesma sintonia, mas tivemos um relacionamento meio instável. Fomos amigos super próximos durante todo o curso, depois começamos a namorar por um ano, terminamos, tentamos de novo e namoramos mais um ano antes de finalmente ficarmos noivos e casarmos, quando eu tinha 27 e ele 30. Ele sempre foi muito atlético, passa mais tempo na academia e correndo do que em casa, enquanto eu divido meu tempo entre o trabalho e tentando relaxar em casa. Não curto malhar, só faço uma aula de pilates por semana. Além disso, ele tem uma libido muito mais alta que a minha e gosta de ser bem selvagem, intenso, na cama. Isso não era um problema até recentemente, mas eu comecei a ter dificuldades para acompanhar, com dores no pescoço e na coluna, e geralmente me sentindo atropelada depois de cada sessão. Por isso, sugeri abrir o relacionamento, para ele ter a ajuda de fora e me deixar em paz. Agora, não sei se é insegurança minha, mas estou arrependida, porque ele tem saído com garotas muito mais jovens, tipo de 18 a 21 anos, e sempre bem magrinhas. Ele nunca comenta sobre meu corpo, só me convida para malhar com ele, mas eu nunca fui magra e não consigo evitar imaginar ele com essas meninas sempre que ele não volta para casa. Isso me dá uma sensação de nojo, saber que ele está indo atrás de garotas tão jovens. Estou começando a olhar para ele de forma diferente. Minha sobrinha tem 17 anos agora e fico preocupada com a possibilidade de ele se sentir atraído por ela. Isso tudo é mais um desabafo. Acho que meus sentimentos vêm da insegurança de me sentir velha e usada, e não sei se ele vai querer voltar atrás no casamento aberto agora. Edição, não explicitei muito, mas o problema do Seixo é ele sempre querendo dar uma de ator de filmes adultos, me batendo, me enforcando, me sufocando e me penetrando como uma britadeira. Se não for assim, ele não chega lá, e eu simplesmente não aguento mais. Sim, gente, eu tentei conversar com ele, tanto quanto tentei melhorar, mas eu sempre trabalhei muito mais que ele, toda vez que eu pedia um Seixo diferente, ele fazia só uma vez e depois já queria voltar à brutalidade. Nunca fez nada para me agradar, ele sempre dizia que ou eu acompanhava ou ficava para trás. O relacionamento aberto já está durando 5 meses, mas já me decidi pelo divórcio. Meu marido me acusou de tentar prendê-lo com um bebê. Meu marido, de 35 anos, e eu, de 32, estamos casados há 7 anos. Ele morava ao lado e simplesmente nos conectamos, foi como um conto de fadas. Uma coisa que sempre achei que tornava nosso casamento tão forte era nossa amizade e confiança mútua, embora agora meu marido pareça pensar o contrário. Recentemente, meu marido descobriu que seu amigo, Geoff, de 34 anos, ficou preso com um bebê. Basicamente, a esposa de Geoff, de 32 anos, parou de tomar a pílula e engravidou poucos meses após o início do relacionamento, e só revelou isso depois do casamento. Geoff veio de uma família muito conservadora, o que sua esposa sabia, e por isso ele se sentiu obrigado a se casar com ela após a gravidez. Infelizmente, ele agora também se sente obrigado a permanecer, apesar da dinâmica claramente complicada, porque acredita que fez um voto e deve honrá-lo com sua esposa e filho. Por algum motivo, isso abalou muito meu marido. Estou atualmente com 4 meses de gravidez do nosso primeiro filho, e ontem meu marido me perguntou se eu estava tentando prendê-lo com um bebê. Primeiro, eu ri porque honestamente achei que fosse uma piada. Ele estava absolutamente sério e insistiu, então eu disse que já estamos casados há 7 anos e que um bebê não iria prendê-lo mais do que ele já está. Meu marido não gostou dessa resposta e disse que não existe limite de tempo para prender alguém com um bebê e que minhas intenções claramente não eram puras, dado o modo como eu estava tratando as preocupações dele como uma piada. Ele disse que confiava em mim no passado, mas que rir na cara dele agora não lhe dava motivos para continuar confiando em mim. Eu realmente não sabia o que ele queria ou como eu deveria responder, e disse que deveríamos falar sobre isso pela manhã. Hoje acordei e meu marido tinha ido embora, mas recebi uma mensagem desagradável do irmão dele, de 28 anos, dizendo que eu tinha forçado meu marido a essa gravidez, apesar de ter sido uma decisão conjunta. Meu marido está desaparecido e não responde a chamadas ou mensagens, e agora eu não sei como seguir em frente. Qualquer conselho é bem-vindo. Atualização, um dia depois. Percebi, enquanto lia os comentários, que todos estavam certos, eu não estava brava o suficiente. Meu marido me insultou e insultou nosso casamento de uma forma muito grave, e eu não tinha percebido isso por um tempo. Eu estava tão confusa e chateada que não me ocorreu ficar brava, mas acho que tudo precisava ser assimilado. Enquanto isso, liguei para minha melhor amiga, de 31 anos, que tem sido um grande apoio na minha vida.
Ela veio até minha casa com chocolate e ficou furiosa ao ouvir a história. Ela chamou o marido, de 34 anos, para vir até a casa depois que eu desabafei. Ele é advogado de família e disse que ficaria feliz em me representar caso eu decidisse seguir com o divórcio. Esse homem é um santo e vai preparar os papéis do divórcio na segunda-feira. Minha sogra, de 66 anos, apareceu com meu marido no carro pouco depois da chegada do marido da minha amiga, e praticamente o arrastou até a porta. Minha sogra disse que ele apareceu na casa dela tarde da noite dizendo que tinha certeza de que eu estava usando o bebê para prendê-lo. Felizmente, minha sogra é uma mulher inteligente e deu uma bronca monumental nele antes de arrastá-lo para casa hoje para pedir desculpas. Meu marido covarde não olhou nos meus olhos o tempo todo, mas disse que estava com medo de se tornar pai e projetou seus medos em mim. Disse que não tinha certeza se estava pronto para esse tipo de compromisso, mas que iria assumir a responsabilidade, como se fosse um herói. Eu só revirei os olhos. Eu o chamei de covarde e disse que ele deveria ficar com os pais até que eu estivesse pronta para conversar com ele. Não quis mencionar nada sobre os papéis do divórcio porque não sabia qual seria sua reação, mas ele vai descobrir em breve. Também mostrei à minha sogra a mensagem do meu cunhado, e o rosto dela parecia uma tempestade. Não sei o que vai acontecer lá, mas tenho certeza de que será algo ruim. Por enquanto, estou exausta e só quero me encolher e chorar. Minha melhor amiga disse que vai passar a noite comigo e podemos assistir a filmes bobos. Também marquei uma consulta com um terapeuta para a próxima semana, mas, por enquanto, só preciso descansar. Estou exausta e devastada que meu casamento tenha desmoronado. Desculpem o final triste, pessoal. Atualização, 9 dias depois. Recebi muitos pedidos por uma atualização, então achei que deveria contar como estou. No geral, as coisas se acalmaram um pouco. Uma boa notícia é que fiz um ultrassom com o médico, minha sogra me acompanhou, e o bebê está saudável. Finalmente descobri o sexo, vou ter uma menininha. Estou radiante. Minha sogra foi um amor e ficou muito emocionada por eu tê-la incluído no ultrassom. Ela está muito animada para ser avó. Falando nela, minha sogra organizou um almoço em família alguns dias depois do ultrassom. Fiquei um pouco relutante, mas sabia que ela tinha boas intenções e não faria nada para piorar as coisas. Quando cheguei, meu marido e meu cunhado estavam lá, junto com meu sogro, de 70 anos, e minha sogra. Foi bastante constrangedor até minha sogra perguntar se alguém tinha algo a dizer. Meu cunhado falou primeiro e pediu desculpas pela mensagem horrível, dizendo que foi levado pelo momento e queria apoiar o irmão. Expliquei o quanto foi doloroso receber uma mensagem tão desagradável e vingativa, e que ele sabia tão bem quanto qualquer um que meu marido e eu estávamos tentando há quase um ano. Ele abaixou a cabeça e murmurou algo. Basicamente, foi a última coisa que ouvi dele naquela tarde. Em seguida, minha sogra olhou diretamente para o meu marido, mas ele evitou os olhos de todos. Por fim, ela falou e anunciou que meu marido não seria mais bem-vindo para ficar na casa deles. Disse que estava envergonhada por ter um filho que se comportou da maneira que ele se comportou e que preferia ter um espaço para a neta dela em vez de ter um inútil por perto. Meu marido tinha aberto a boca para dizer algo antes, mas seus olhos brilharam quando ela disse neta. Ele sempre quis ter uma menina, e de repente começou a chorar, dizendo que estava muito feliz em saber o sexo. Meu marido de repente queria tocar minha barriga e perguntou se podia voltar para casa e pintar o quarto do bebê. Disse a ele, com todas as palavras, que ele não era bem-vindo e que tinha destruído qualquer confiança que eu tinha nele. Disse que, se o aceitasse de volta, ficaria preocupada que ele desaparecesse a qualquer notícia importante e que não poderia ter ao meu lado alguém que fugisse na primeira dificuldade. Ele me perguntou se eu estava dizendo que tinha acabado, e eu disse diretamente que tinha contratado um advogado. Meu marido ficou meio desesperado, mas me senti calma, como se alguém tivesse colocado um cobertor sobre mim naquela situação. Normalmente, sou muito emotiva, mas me senti distante de tudo. Meu marido disse que isso não era justo, ele mostrou um pouco de pânico e, de repente, estou jogando nossa vida fora e negando a ele a filha dele. Meu sogro lembrou que essa é a mesma bebê que ele disse ter se sentido preso há apenas 2 semanas. Meu marido disse que foi um erro e que estava estressado, mas minha sogra perguntou como ele achava que eu me sentia. Ela pediu para ele imaginar estar tão vulnerável, entregando seu corpo para formar uma família, e, de repente, a única pessoa em quem você confia o acusa de coisas terríveis. Ele disse que foi um erro e que projetou seus medos em mim. Eu disse ao meu marido que me senti destruída quando ele foi embora, porque eu tinha todos esses sonhos de uma família linda, que desmoronaram em um instante. Meu marido disse que queria essas coisas comigo e queria nossa bebê, mas que deixou o pânico dominá-lo. Eu disse que isso não era uma desculpa boa o suficiente para o que ele me fez passar e que, certamente, ele não parecia tão em pânico quando sua mãe teve que arrastá-lo até a minha porta para pedir desculpas. Ele não teve muita resposta além de dizer que estava pronto agora e que queria nossa filha. Em todo esse tempo, em todas as vezes que ele disse que queria a mim e nossa bebê, ele nunca pediu desculpas de verdade. Após uma discussão muito, muito longa, o almoço terminou, e minha sogra manteve o que havia dito sobre meu marido não ser bem-vindo. Ele perguntou novamente se poderia voltar para casa comigo, e eu disse que era minha casa, eu já possuía a casa antes de nos casarmos, e que seria um espaço seguro para mim, ou seja, ele não é bem-vindo.
Pelo que sei, ele está hospedado em algum hotel. Finalmente, ele recebeu os papéis do divórcio no trabalho na sexta-feira. O marido da minha melhor amiga os redigiu anteriormente, mas eu quis esperar até pensar bem antes de enviá-los. Recebi algumas chamadas perdidas e mensagens de voz chorosas perguntando se eu estava realmente acabando com nossa família, mas não respondi. Ele até tirou uma selfie chorando sentado no carro, o que minha melhor amiga achou hilário. Minha sogra me ligou quando soube e disse que estou tomando a decisão certa. Ela disse que nunca quis que meu casamento terminasse assim ou que o filho dela fosse tão insensível, mas que está aqui por mim e pelo meu bebê e que sempre seremos família. Ela até tentou se desculpar em nome do meu marido, mas eu disse que não era necessário. No fim do dia, as ações dele são responsabilidade dele. Minha melhor amiga esteve por perto o fim de semana todo, e fomos comprar roupinhas de bebê para trazer um pouco de alegria a tudo isso. Ela tem sido um grande apoio, e o marido dela ajudou muito com o processo. Não sei o que acontecerá a seguir, mas me sinto muito mais calma e como se estivesse tomando a decisão certa. Atualizarei novamente se algo importante ou emocionante acontecer, mas, por enquanto, só quero passar por tudo isso e, com sorte, ter uma linda menininha. Desejem-nos sorte. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais.